Última hora, você pode ligar para 0800 644 8700. Este telefone é exclusivo para contribuição, pedido de carnê e contribuição com cartão de crédito. 0800 644 8700. Gideões Missionários da Última Hora, facilitando a sua comunicação. Sejam todos bem-vindos. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também, antes, vô-lo dissemos e testificamos. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, de que vos ameis os outros.
porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e nos assistem pelas redes sociais. Você de perto, você de longe, muito obrigado por estarmos conosco neste dia de domingo para aprendermos mais um pouco na Escola Bíblica Dominical. Hoje, 12 de maio, um dia especial, um dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Quero deixar um abraço a todas as mães do Brasil, a você que nos ouve, que Deus abençoe, em especial a minha mãe, que muito me ensinou e contribuiu para que hoje pudesse estar aqui. Também temos na técnica de som, temos o irmão Will, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Parabéns, irmão Will, né? Ninguém quer ficar velho, mas também ninguém quer ir antes, né? Então, que muitas vezes essa data na sua vida ela continue, né? E muitos anos de vida o Senhor venha lhe trazer. E o presbítero irmão Ricardo Mendonça hoje não poderá estar conosco. E junto aqui, para mais a Escola Bíblica Dominical, nosso professor, o presbítero irmão Eliel Uller. Também quero deixar um abraço para minha esposa, que também é mãe dos nossos filhos, que nos deu e que sempre está empenhada, agora está ali em casa, preparando o almoço, né? Que Deus abençoe e parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe. Evangelista irmão Eliel Uller, Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, presbítero Fabiano, Pai do Senhor Will, hoje é dia das mães, Will, parabéns, tá? Para tua mãe. Parabéns, Will, pelo seu aniversário, amanhã já adiantado. Fez o quê? 18 já? 18? 25? Tá novinho ainda. Eu me lembro aos meus 25, né? Já passou. Aos meus 25. Já passou bastante tempo, meus 25, 14 anos. Mas parabéns a todas as mamães, a minha mãe, Benta Enzen, está em casa, a todas as mamães da família, né? Minha esposa Kátia, que é mãe dos nossos filhos, que são bênçãos de Deus. Se não fossem essas mamães, como ficariam os papais? Mas parabéns, né? Minha irmã mais velha, a Rosilene, a Raquel e a Rosângela, são minhas irmãs, também são mamães, e também as cunhadas, que também são mães, né? Assim por diante. E Deus abençoe a todos, né? A Alice também mamãe. Então nós damos aí os parabéns a todas. O irmão Will deixou aqui a irmã Terezinha, que é a sua mãe, e ele lhe deixa os parabéns pelo Dia das Mães. E a vovó Neusita, né? E ele deixa que está ligadinha nas ondas do rádio. O irmão Will, seu neto, deixa os parabéns à vovó e à mamãe, né? Minhas avós eu já não tenho mais esse prazer, só a mãe. Então, Terezinha, né? Olha, irmã Terezinha, ele é um bom menino aqui, tá, irmã? Pode ficar tranquila. Uma benção, Will. Então, nossos amados irmãos, a todas as mamães, parabéns pelo seu dia, vocês são uma bênção. E hoje é aquele dia de fazer uma comida diferente, aquela comida que o filho gosta, né? Aquela comida diferenciada das demais, que comida de mãe é diferente de todas as outras, né? É uma comida única. E os filhos que podem ter sua mamãe junto, desfrute, porque o tempo passa muito rápido e a vida nos reserva surpresas. Nós às vezes somos a perda, ou às vezes essas pessoas acabam sendo a nossa perda também, porque nós não somos infinitos, mas enquanto vivemos, agradecemos a Deus e desfrutamos da companhia um do outro. Amém? Amém. Pode orar, irmão, para nos dar início.
Vamos orar então? Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Jesus. Te agradecemos por ter nos trazido aqui até essa rádio mais uma vez, para juntos falarmos um pouco da Tua palavra. Obrigado por todas as mamães que o Senhor deu para este mundo, todas que nos ouvem, aquelas que não ouvem também agora, mas que sempre que pode estão ligadas conosco. Abençoa grandemente, dando saúde também à minha mãe, que passou por um momento difícil de enfermidade. Dá a ela um restabelecimento, uma restauração por completo, que nós possamos desfrutar muitos e muitos anos da companhia dela. Deus, abençoa todos os nossos alunos, nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Que o Senhor possa alcançar cada um com a Tua palavra. Abençoa-nos também enquanto ensinamos. Que a nossa vida seja grandemente edificada também. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Continua abençoando em todas as áreas. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A nossa escola bíblica dominical do segundo trimestre de 2019, tivemos aí 2 lições que não foi trabalhada por causa do Congresso dos Gideões. Então, o título principal é sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Hoje a lição de número 6, dia 12 de maio de 2019, as cortinas do tabernáculo. Só dando uma passadinha, a última lição que nós trabalhamos foi o pátio, né? Que a última que foi falada, entrando no tabernáculo do pátio. Então, para você, dando a entrada, já logo em sua frente, você encontrava o altar, né? Onde era oferecido os sacrifícios. No altar, para nós, simboliza a redenção. A redenção é o preço, é o resgate pago por um escravo, para que você possa trazer liberdade. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou esse preço e nos justificou. Depois nós temos, já logo em seguida, nesse mesmo pátio, nós vamos encontrar a pia de bronze. O interessante é que todo o tabernáculo, quando Deus vai dar os utensílios, as peças, o material que é utilizado, ele especifica todas as coisas e dá medida a toda ela, dá medida do tamanho do pátio, dá medida do tamanho das cortinas, ele dá medida de todos os utensílios, mas tem 2 peças que ele não dá medida, e uma das peças é essa que está no pátio, que é a bacia de bronze. A bacia de bronze ela não tinha medida, poderia fazer do tamanho que Moisés desejasse. Só a única coisa que colocou que teria base firme, não teria argola para carregar para lá e para cá, a base dela deveria ser firme, e a água limpa. E o tipo de cobre para utilizar na bacia foi muito difícil de Moisés conseguir, porque conforme foi mostrado para ele no monte, ele não conseguia encontrar, até que nos pendentes das mulheres e nos espelhos, onde elas utilizavam o cobre mais puro, aquele que refletia mais. Foi aquele ali que foi dado para fazer essa bacia de bronze, para que pudesse colocar água. Por que não tem tamanho? Por que Deus não estabeleceu tamanho? Porque não há tamanho de pecado ou transgressão que o pecador arrependido e a palavra de Deus não possa regenerar. Não há limites para que Deus possa... Nível de gravidade. Nível de gravidade e de pecado que Deus não possa regenerar através da sua palavra. E quando o sacerdote ele adentrava, porque ele saía do sacrifício e ele se sujava com o sacrifício, porque manchava com sangue ou com animal, e antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se lavar nessa bacia. E quando ele se inclinava para lavar as suas mãos ou o seu rosto, ele via a sua imagem no fundo, porque a bacia, ela refletia, o cobre refletia. Isso é a palavra de Deus. Quando nós começamos a se inclinar e a estudar, a aprender da palavra de Deus, ela começa a mostrar nossas fragilidades, a nossa humanidade, o que precisamos da parte de Deus e aonde que precisamos mudar. Funcionava como lavatório e como espelho também. Isso, porque mostrava a imagem, fazia a pessoa ver quem realmente ela era. Porque uma coisa é aquilo que pensamos que somos. Outra coisa é o que os outros pensam que a gente é. E outra coisa é que o Deus sabe o que realmente nós somos.
Então, muitas vezes nós pensamos que somos, agimos de certas formas, mas como vamos ler a palavra de Deus, ela vai dizer, não é bem assim. E aí nós caímos em si e começamos a ver as nossas fragilidades. E aí ela dá condição para que possamos tomar as decisões, para mudar as nossas atitudes. E hoje a lição de número 6, dia 12 de maio de 2019. E o título são As Cortinas do Tabernáculo, que ela cobria a casa onde era fechado, né? Toda a parte onde estava fechada ela era coberta por cortinas. Quem entrasse dentro via que era tudo de ouro, mas quem estivesse de fora não conseguia. As cortinas cobriam isso. E o nosso texto áureo se encontra na primeira carta a Coríntios, capítulo 10 e verso 11, que diz assim: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Para já são chegados os fins dos séculos. A nossa verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Primeiro, Deus, para conversar conosco, para explicar o seu plano divino, ele estabelece o tabernáculo, ele traz e coloca. Olha, aí está toda a simbologia. Era pedagógico, né? Isso. Aí está toda a simbologia. Que às vezes se pensava, será que Deus vai se importar com um detalhe tão insignificante? E Deus estava passando a Moisés medidas meticulosas, detalhistas, demonstrando que ele se importa sim com os detalhes. Então são várias lições que a gente traz dessa construção do tabernáculo. O seu simbolismo é muito importante. Então existem os macro simbolismos, que são aqueles simbolismos maiores, e os micro simbolismos, que são aqueles muito pequenos, que Deus também deu atenção especial. Detalhes, né? Às vezes nós toleramos algumas coisas e pensamos que Deus também tolera, porque afinal é tão pequeno. Não faz mal, né? É só isso, né? Então essas são uma das lições. Isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 26, do verso 1 ao verso 14. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e carmesim, com querubins as farás, de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida só. 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura, e as laçadas estarão travadas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida só. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda.
penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Eram várias camadas. Isso. Era basicamente 4 camadas de cortina, né? a cobertura, para Isso. ficar bem claro. 4 lonas, a gente chama de cortinas, né? Uhum. Normalmente essa palavra cortina, ela é relacionada na nossa cultura como algo que se usa dentro de casa, em janelas e às vezes em algumas portas, né? Coloca-se uma cortina. Como a avó da minha esposa ama cortina, então, mesmo que tenha porta, mas tem uma cortina. E aí, para ir da copa para a sala, tem mais uma cortina, ela coloca mais uma renda. Parece o tabernáculo, sabe? Cheio de cortina. E a gente vai de um cômodo para o outro, já abriu a porta, mas fica todo enliado numa cortina de renda tentando passar. Coisa mais engraçada. Mas essa cortina não é essa cortina de divisória. Essa que nós lemos aqui por último é a cobertura mesmo. Começava com pele de animais, depois ia para os outros materiais até chegar no linho branco. Então essa é a cobertura do tabernáculo. Não era um lugar que chovia muito, então não precisava tanto se preocupar assim com questão de umidade e assim por diante, porque eles iriam caminhar no deserto com esse tabernáculo. Só depois ele foi estabelecido em Siló, no tempo do sacerdote. Isso. Nesta lição, porém, estudaremos a relação das cortinas do tabernáculo com as verdades espirituais. Vamos fazer um paralelo. O nosso objetivo é extrair dessa comparação lições que edifiquem a nossa vida cristã. Nós vimos que Deus, ao longo da revelação das Escrituras Sagradas, sempre usou as coisas simples para ensinar verdades espirituais. Deus nunca pegou coisas complexas para ensinar as suas verdades, mas Ele utiliza de coisas simples. Nós vimos isso quando Jesus andou no nosso meio como homem e ensinando a palavra através das parábolas, através de coisas simples, ele mostrando as verdades espirituais, os princípios estabelecidos por Deus. Introdução: as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas suas estruturas, simbologias, cores, veremos como esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada. Do tabernáculo se fez figura de estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada. Porque esse é o caminho que nós fizemos hoje, né? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o átrio, o santo e o lugar santo dos santos, né? O caminho que vai adentrar. O caminho passa pelo sacrifício de Cristo, quando eu creio. Depois ele passa pela bacia de bronze, né? Depois a entrada no lugar santo dos santos, onde ele já veste uma outra roupa, já uma mudança de roupa. E depois o santo dos santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo e nos proporcionou isso. Eu ouvi o pastor Alejandro Burlon, que é um pastor adventista, ele falar a respeito disso, que ele trabalhou como missionário na selva amazônica, e então ele sempre falava que Jesus é o caminho, até que uma irmã chegou para ele e disse: pastor, o senhor sempre fala que Jesus é o caminho, como assim Jesus é o caminho? Se ele é o caminho, nós temos que andar nele, então nós vamos andar em cima de Jesus, porque ele é o caminho, vamos andar em cima dele? Como se explica isso? Então ele lembrou do tempo que ele estava na floresta amazônica. E lá, para ele ir de uma aldeia para outra, levava semanas caminhando pela mata fechada. Uhum. E eles arrumaram um índio para guiá-lo, para ele não se perder. Porque mata fechada como a Amazônia, se perder é morte na certa. Então o índio caminhava com ele diariamente. E chegou um dia que o índio foi à frente, abrindo picada com facão, e parava, voltava um pouquinho, e aí pensava, coçava a cabeça, andava mais um pouco, fazendo picada, cortando galho, cipó. E aí o pastor disse assim: ó, você está perdido, né? Aí o índio falou assim: pastor, eu nunca me perco. Aí ele continuou
né, andava um pouquinho, voltava, entrava por outro caminho, voltava. Ele sim, mas agora você está perdido. Aí o índio voltou e disse: pastor, eu nunca me perco. Aí o pastor disse assim: mas você não sabe o caminho. Aí ele puxou um galho de árvore assim que dava para enxergar bastante da floresta e disse assim: pastor, essa aqui é a floresta amazônica. Não há caminho. Não existe caminho. Eu sou o caminho. Eu vou abrindo o caminho. Eu sei onde eu quero chegar, né? Ele é o caminho. Isso. Entendeu? Fica com ele que ele sabe Vai onde ele chegar está lá, indo. isso. E chegava do outro lado, ele chegava. Porque não existia caminho, nem estrada, não tem nada. Tinha que fazer o caminho. E assim é Jesus. Como o mundo estava completamente desorientado, Jesus vem e ele se torna o caminho. Não existe outro meio. Então o tabernáculo era uma forma de Deus dizer que há um caminho. E está apontando para quem? Para Cristo. Isso. Porque Cristo é o caminho central. Tudo que foi escrito antes dele, durante e depois está relacionado à sua própria pessoa. Por isso que ele zerou o calendário. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. Embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais e cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. As cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas. Primeiro, a coberta exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa a beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Trata-se de um material para resistir aos intempéries do deserto. Era rústico. A estrutura no qual repousava a cobertura era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la. Êxodo 26, 18 e 30. Ora, imagine uma estrutura de madeira de acácia, forrada com ouro por dentro, com coberta de peles de animais diversos por fora. Assim era o tabernáculo. É inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Salvador, Jesus Cristo, que se fez carne entre nós, João 1,14. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus é vívida, porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então a primeira camada, irmão Eliel, era feita de pele de texugos ou pele de golfinho, porque isso aí era couro, né? Onde tinha a resistência para os intempéries, o sol castigante e o frio exagerado à noite, porque como não tem umidade, a temperatura cai muito rápido, né? E não necessitaria também de muita manutenção, né? Visto que o couro de um animal marinho é bem resistente. Então até hoje não sabe se ao certo se era texugo, se era golfinho, se era um outro animal semelhante. Então há muitas conjecturas a respeito desse animal, que se tirava a pele e fazia-se essa cortina ou essa lona, né, de couro de animais para fazer essa cobertura. Mas isso também não vem ao caso, que animal é esse. O hebraico ele não é muito preciso nas suas declarações em relação a tipos de animais, ao sexo de um animal ou a cor principalmente, né? Às vezes a mesma palavra para uma cor é usada para outra cor. Isso acontece muito. Então por isso que a gente sempre dá probabilidades. O certo é que esse tabernáculo por fora era feio. É a realidade. Era feio. Já viu uma cobertura de pele de animais costurada? Olhando assim, ainda mais num deserto, tempestade de areia, aquilo rústico, ficou muito mais rústico. Então ela não tinha ostentação. Não havia ostentação. Não chamaria a atenção de ninguém. Quem olhasse o tabernáculo por fora não enxergaria absolutamente nada que lhe chamasse a atenção, a não ser as colunas em volta e a tenda. Não se imaginava que tinha ali um candelabro pesado de ouro maciço, feito de uma peça só. Não se pensava que uma arca feita de madeira de acácia, revestida com ouro, com uma tampa feita com querubins e tampa tudo numa peça só, de ouro batido. Maciço. Isso era muita riqueza, era muito dinheiro, poderia chamar a atenção de muita gente.
mas como estava bem escondido, não chamava a atenção de ninguém. Eu vejo isso como uma lição muito importante para nós. Eu vejo assim que às vezes as pessoas ficam ostentando para chamar a atenção para si, e às vezes o que atrai é falsos amigos, interesseiros, roubadores, pessoas que vão tentar prejudicar por inveja e assim por diante. E aí a gente observa Deus sendo sábio nesse aspecto, sem ostentação. Claro que é uma figura de Cristo. Quando ele chegou em Nazaré, todo mundo disse, Jesus chegou em Nazaré. Então foram ver quem era. Chegaram lá, os nazarenos se decepcionaram. É o filho do carpinteiro. Eu pensei, é uma fama que curou cego, que curou paralítico, que limpou leprosos. Mas é o filho da Maria, carpinteiro aqui. Então, diz a Bíblia que Jesus não operou nenhum milagre em Nazaré, porque eles não criam. Por que eles não criam? A aparência dele. Isso. Não era de alguém ilustre, não veio em cavalo branco, não era aquela pessoa que tinha uma aparência muito desejável, embora a gente não tem biblicamente base para dizer que Jesus era feio, era bonito. A gente diz, ele é feio porque não tinha parecer nem formosura. Bem, a gente entende, Isaías está tendo uma visão de Jesus na cruz, o servo sofredor que apanha, que sofre, até chegar o momento de ser ali crucificado no Gólgota. Então não sabemos ao certo se ele era feio ou bonito, certo que humanamente ele não chamava atenção. Ele era igual a todo mundo. Era igual a todo mundo, tanto que Judas disse, eu vou beijar e quem eu beijar é ele. Uma que era escuro e outra porque a gente sabe muito bem, ele era parecido com os outros. Isso. Não vestia uma roupa diferente. Então isso é o símbolo do tabernáculo. Por fora uma aparência rústica, não era chamativo, mas por dentro havia muita coisa valiosa e importante. Eu sempre digo o seguinte, que quem precisa mostrar que é grande por fora é porque é pequeno por dentro. E às vezes as pessoas se gabam tanto e se acham tanto, se falam tanto a respeito de si próprios e não param para pensar que é gente como qualquer outra pessoa. Se alguém tem um carro melhor do que o outro, se tem uma casa mais bonita, se tem uma esposa mais jovem, se tem os filhos mais inteligentes, mais cultos, que são poliglotas, que falam vários idiomas, gente, isso tudo vai ficar aqui no nível de baixo. Isso tudo é do andar de baixo. Nós aguardamos pela viva esperança, novos céus e nova terra, onde não haverá essa distinção. Então hoje se mede a pessoa, você chega em uma loja vestida de pedreiro, se é com comissão aquela loja, os funcionários demoram a te atender, porque pensa, isso aí é um pobre coitado que não vai comprar nada. Mas se chega uma chiquetosa, alguém muito bem arrumado, é uma briga para quem atende primeiro. E para o senhor, o que era? Para você, o que você quer? Você precisa disso aqui, porque o mundo está vivendo de aparência. Há pessoas que passam fome, mas não deixam de andar no salto, e o cartão de crédito estourou, mas continua comprando roupa para impressionar quem? É a aparência que engana, deteriora e se esvanece. A nossa vida vai passar, os pés de galinha vão chegar, celulite, ruga, estria, vai crescer a barriga, vai cair o seio, vai aparecer de tudo. O cabelo cai, vai ficar careca, se não ficar careca vai ficar branco e a vida vai passar. E a gente tem que encarar a velhice com naturalidade. A aparência vai. Agora o homem interior deve ser a nossa prioridade. O que eu sou para as pessoas deve ser a minha prioridade. Isso é a lição do tabernáculo. Por fora rústico. Não tem aparência, né? Mas por dentro. Guarda um tesouro. E é isso que a gente deve guardar hoje. Porque tem a diferença de habilidade e caráter. Habilidade é o que eu sei fazer, caráter é o que eu sou. Então hoje as pessoas valorizam o outro e medem o outro pela habilidade. Mas ele sabe fazer alguma coisa bem feita, mas não tem caráter. Mas a gente tolera o caráter pela habilidade. Não deveria ser assim. A gente deveria juntar os dois. Uma coisa interessante, quando eu era criança na igreja, sempre se falava, olha, cuidar porque o mundanismo quer entrar dentro da igreja. E o mundanismo muitas vezes se achava que era o tipo de roupa ou alguma coisa exterior, mas não, porque lá fora no mundo vale o que você tem. Se você não tem, você não é nada, né? E para Cristo, para o reino de Deus, não, vale o que você é, o que está dentro de você. Isso é o que tem valor, não o que é externo. Então a gente deve cuidar muito isso. Não julgar as pessoas ou não fazer acepção de pessoas pelo estereótipo que a gente olha. A gente olha para a pessoa e diz, não, esse não pode e aquele pode. O Tiago mesmo, ele já coloca isso, né? O apóstolo, Tiago, ele coloca isso. Tu vês um rico
dizer senta-te aqui e o outro pobre fica lá embaixo, por causa das suas roupas, suas vestes, você está errando, você está pecando. Então nós devemos cuidar muito, porque durante a nossa vida, nossa caminhada de vida, essas coisas foram muitas vezes tentando ser introjetadas dentro da gente, a querer tratar certas classes de pessoas diferente de outras, e não há níveis de pessoas. Deus tem os seus filhos, não tem prediletos e não tem mais importante e nem menos importante. Ele tem filhos que ele ama. Então nós devemos cuidar. A segunda é as cortinas internas. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho. Por baixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas sem ser tingidas. Nós vimos isso no 26, 7 e 13. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordado das figuras de querubins. 26, 1 ao 6. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. João 14, 1 e 3. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. Primeiro, para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. As cortinas feitas de pele de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. 2 Coríntios 5 e 21, Filipenses 3 e 9. A última cortina revela a natureza dos seres angelicais, que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipifica a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressa na obra expiatória de Jesus Cristo. Salmos 32, 1 ao 2 e Romanos 4, 6 ao 8. Então nós temos 4 camadas de cortinas aí. Sim. A primeira nós já vimos que é de pele de animais, que não tinha formosura. Agora, por debaixo dela começa a já ser outras formas. De pele de carneiro. Sim. Havia cortinas feitas de pele de cabras brancas, sem ser tingida. E por último, uma quarta cortina, que podia ser vista somente pelo lado de dentro. Então nós vamos ver que começa a aparecer agora a justiça, como é que são as atitudes. E depois nós começamos a ver que a de linho fino do tabernáculo, que representava a justiça, estava dentro. Aí começa lá, pele de texugo, carneiro, cabra e linho. São as 4, né? Isso. Texugo, carneiro, cabra e linho. Então são as 4 cortinas na sua sequência. Então começa pela mais rústica, que ela serve de proteção para a de carneiro, que protege a de cabra, que protege o linho. Então a gente vê que há o linho é o mais fino, né? Exatamente. Conforme o material vai ficando mais sensível e mais refinado, aquele material rústico acima dele vai protegendo em camadas para que aquele material último, o branco, não seja de nenhuma forma afetado por qualquer tipo de mancha ou umidade. Isso. Precisava isso, porque o branco é uma cor que mostra qualquer coisa que manchar, qualquer coisa. Então isso fala muito da santidade. É incrível você ver Luiz Inácio Lula da Silva com as 2 mãos levantadas. Na hora você não vai dizer assim, os dedos deles está bem perfeitos. Na hora você vai notar que falta um pedaço do... Então assim é a nossa vida. Você pode acertar 99 vezes. Se você errar uma só, é a mancha na toalha branca. As pessoas vão lembrar da mancha na toalha branca. Às vezes isso é até um pouco injusto, porque há pessoas que fizeram tanto bem e deram um escorregão. E hoje são lembradas pelo escorregão e as pessoas esqueceram o bem que fez. Só que ao mesmo tempo isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que pensar nisso. Eu quero ser reconhecido. Eu já li essa frase várias vezes. O lugar de ser reconhecido é no ML. É o lugar da igreja, é o lugar da gente reconhecer a glória de Deus. Ninguém me reconhece aqui, mano. Olha,
eu digo uma coisa para você, meu amado. Ser firme e fiel. Não cometa erros, porque se você errar, o povo vai te pegar e vai te cobrar. Isso. Porque é o linho branco logo abaixo na última camada. O sacerdote entrava no lugar santo e ele dava uma olhada 380 graus em volta. E ele, o que ele poderia ver? Apenas o branco com figuras de querubins bordado nessas cortinas. Isso aumentava também a claridade dentro do tabernáculo, Claro. que ela era fechado. Então tinha pouca luminosidade. Então o branco daria essa claridade, né? Já que Amplitude o reflexo e claridade, branco, isso. exatamente. E outra que o branco dá a impressão de grandeza também. Você entra em um lugar escuro, ele parece pequeno. Você entra em um lugar que é claro, ele parece maior. Então isso fala de espaço, daquilo que a gente entende por Deus nos colocar em um lugar espaçoso. Eu acho interessante que o texto de Salmo 4:2, se eu não me engano, me desse largueza, depende da versão, me colocou em lugares amplos, né? E os poços que o Isaac cavou foram 3, né? E ele coloca o nome de Sitna, e o que quer dizer briga, o outro é contenda, e o outro, que é o terceiro poço que ninguém quis tomar, ele colocou o nome que significa Rehoboth, que é lugares espaçosos, que não tem opressão, sem opressão alguma. Não tem briga. Exatamente. Então, onde há unidade, o branco fala de tudo isso. Onde há claridade, existe unidade, e aonde o mal não prevalece, porque tudo se manifesta. A Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Aonde existem ruas sem saída, os traficantes conseguem dominar mais, mas aonde a rua segue e sai em outro lugar, diminui. Por quê? Claro. Porque não existe espaço para isso. No nosso coração é a mesma coisa. Quanto mais pureza, mais clareza, mais transparência, a gente não tem muito o que esconder. Nós vivemos em um aquário, como dizia pastor Farajala Jordão. E diante de Deus, isso é uma realidade. Até porque as pessoas acham que o que faz está escondido, mas não está. Sempre alguém vê. Mesmo sempre que ninguém sabe. vê, a pessoa que faz vê. Então não adianta querer se enganar a si mesmo. Embora nós vamos voltar a falar de cores, né? Depois nós vamos falar de o azul, da púrpura, do escarlate. Vamos dar sequência, mas é só para lembrar aqui sobre as 4 camadas ali, né? Texugo, carneiro, cabra e linho. A síntese desse capítulo, então, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressa na obra expiatória de Jesus Cristo. Um lembrete. O cortinado do pátio do tabernáculo. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrado acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a tipologia singular com relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo, o Senhor e Redentor nosso. O interessante é que primeiro foi preparado todo o material, né? Todo o material foi preparado primeiro. Primeiro Deus deu as medidas, separou Eliabe e Bezalel para chefiarem. Todo homem de coração sábio se aproximou para fazer a obra. E só depois, quando está tudo pronto, que começa a montagem do tabernáculo. Não foram fazendo em peça e colocando. Tudo há um processo. E a precisão nos detalhes, né? Por que Deus se importou com um detalhe? Por exemplo, a mesa dos pães da proposição. Só um detalhezinho interessante. Foi feito, Deus deu a medida do friso que tinha que ter na madeira, que era madeira de acácia, em volta daquela mesa e depois revestida. Então, o friso, uma coisa que... faz uma mesa de 1,50 m por 1 metro de largura e deu. Né? Adorna lá com ouro e pronto. Tá aí, o que a gente faz em volta? O que vocês quiserem, faz um desenho aí. Aí o carpinteiro faz, o marceneiro, beleza, ficou bom. Não é assim. A medida foi Deus que deu. Então, tudo que é medida, seja medida de santidade, de intimidade, de conhecimento de Deus, ela vem de cima para baixo.
Não sou eu que estabeleço, é a palavra de Deus. Não sou eu que digo se sou salvo ou não, é a Bíblia que vai dizer. Tem gente que diz assim que eu me sinto perdido, eu não me acho salvo, acho que meu nome não está no livro da vida. Mas não é você que diz isso. Quem diz isso é a palavra de Deus. É ela que norteia. Então as regras vêm de cima para baixo. Tudo que o homem constrói como regra humana, com o tempo cai em defasagem. Não é utilizado mais porque o costume é local, humano e temporário. Mas aquilo que é fundamental, que veio de cima, aquilo permanece para sempre, é imutável. Porque é algo que veio da soberania de Deus. É a vontade de Deus expressa. Deus quis que fosse assim, assim será. Era o modo de culto. Era a maneira de que o povo se apresentasse diante de Deus. E esse era o tabernáculo. Ele era pequeno, não era muito grande não. Era tamanho médio aí de uma igreja comum dessas nossas aí, de 20 e poucos metros só de comprimento, uns 14, 15 de largura. Mas não era para o povo entrar no tabernáculo. Era para o sacerdote e o sumo sacerdote exercer o ministério. O povo ficava do lado de fora esperando. Então eram funções diferentes. Hoje a igreja tem que ser grande porque o povo tem que entrar. O povo precisa se acomodar. E aí a gente coloca as cadeiras, e aí a gente organiza o templo, a gente faz tudo certinho, com um carpê, com um ar-condicionado, com um microfone, sistema bom de som, por causa do povo. Não vem me dizer assim que, irmãos, esse ar-condicionado é para a glória do Senhor. Não é, irmãos, é para nós. Deus não sente calor. Quem sente calor somos nós. É conforto nosso. É errado, irmão Eliel? Claro que não. Mas não vem dizer que é para Deus. Ar-condicionado por causa do Senhor. Irmãos, é que é para o Senhor. Não é, irmãos, é para nós. Ar-condicionado é para nós, um som bom é para nós, uma cadeira macia é para nós, um piso bem colado embaixo é para nós, um carpete é para nós, tudo para nós, tá certo? Só que a glória deve ser do Senhor. Há problema nisso, irmão Léo? Claro que não. Quanto mais confortável a igreja, melhor. Mas o povo se acomodou porque a igreja é isso e aquilo. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. O templo de Salomão também era uma riqueza só. Milhões de dólares, muito mais caro que o tabernáculo. E quando eles inauguraram, a glória de Deus se manifestou que o sacerdote não podia entrar. Deus aprovou. Isso aqui tinha ouro, gente. Isso aqui custava muito, custava milhões de dólares esse tabernáculo, se fosse avaliar hoje. Mas Deus aprovou também e foi Deus que mandou fazer assim. Entende? Claro que não estou usando isso como doutrina para a gente amanhã fazer um microfone de ouro, né? Mas Deus aprovou que fosse feito dessa forma e o povo tinha condições de ofertar. E ofertário, o tabernáculo foi construído dessa forma. Uma coisa interessante para ver essa sua fala, irmão Eliel, nós temos que cuidar para não fazer o sacrifício de tolo. Porque nós devemos buscar na Bíblia aquilo que ele estabeleceu para que a gente andasse de antemão. As obras que ele preparou para que a gente produzisse, fizesse de antemão. Porque muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma. Né? Quando Davi vai buscar a arca, ele pensou, vou fazer um carro novo, pegar boi que nunca foi usado, toda aquela estrutura. E aquilo ali trouxe morte, porque não era daquela forma. Porque Deus já tinha estabelecido que vinha nos ombros do sacerdote. Sim. Muitas vezes nós queremos fazer o certo, queremos fazer o bom, queremos fazer o bom, intenção. A boa intenção, mas a boa intenção não é o certo. E se você está fora dos padrões divinos, aquilo que Deus estabeleceu, produz morte, não produz vida. Então nós devemos cuidar, né? Quando a gente vai ver lá Caim e Abel, ele vai falar isso. Se bem fizeres, também será aceito. Se tu seguir os meus padrões, também será aceito. Né? Então a gente tem que cuidar com isso, de não fazer o sacrifício de tolo e depois esperar a recompensa. Porque quando a gente faz, eu vou fazer assim, porque na realidade lá no fundo nós estamos esperando uma recompensa. E aí nós devemos cuidar com isso, de não ver essa recompensa. Então você que nos ouvem e que nos assistem, a palavra de Deus, ela vai ter a resposta, o caminho certo, aquilo que devemos fazer, aquilo que ele estabeleceu para a gente. Muitas vezes nós buscamos fazer tantos sacrifícios, mas aquilo que realmente ele pede, nós se negamos a fazer. Porque meras o nosso orgulho, a nossa soberba, não permite isso. Quantas vezes nós escutamos, Deus pode pedir tudo para mim, menos isso. Mas é aquilo ali que ele pede. O tabernáculo, como falou o irmão Eliel, era pequeno. Mas a glória de Deus, a nuvem descia e se manifestava ali. E quando a nuvem descia e enchia
todo o tabernáculo, nenhum povo se mexia. Quando ela se suspendia, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 40 que cada um tomava os seus caminhos, agia de forma natural. Mas quando a nuvem descia, estava ali, era com respeito. E Deus queria saber, Deus via, através daquilo ali, como cada irmão estava tratando cada um. Até porque a lei já tinha sido dada. O conjunto de regras e normas de como eles deveriam andar uns com os outros já teria sido dado. Assim como Jesus já deu para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E às vezes é muito difícil nós cumprirmos isso, porque dentro de nós há uma rebeldia às vezes e que não permite, mas isso não. E nós não deixamos o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós para sermos livres para servir ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós servimos Ele de coração puro e todas essas colocações estão dentro de nós, quando a nossa aparência não aparece mais do que a presença de Deus, quando a justiça, o linho fino está ali protegido dentro de nós e as nossas obras, a nossa forma de ser, elas são justas, isso agrada a Deus e manifesta a sua presença através de nós, a sua glória através de nós. Nós estamos agora no 2, quer ler? Leio o 2 e o 3 aqui. O significado de separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino, torcido, que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Para adentrar ao pátio, o pecador deveria levar sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus no mundo de impurezas. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois, como homem, nosso Senhor não teve mácula, conforme ele mesmo indicou de seus opositores. Quem dentre vós me convence de pecado? Aqui há uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a Igreja de Cristo não se fecha diante de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. O ponto número 3, o significado de santidade. Santidade é a separação absoluta do pecador ou do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão do mundo. 1 João 2,15. Então nós temos aí o significado de separação. Sim, por causa das cortinas de linho torcido da cerca, né? Isso. Que havia uma cerca em volta do pátio que impedia que as pessoas comuns, que não fossem sacerdotes ou levitas, adentrassem por qualquer lado, apenas pela porta de entrada principal do pátio que ficava na frente, que o tabernáculo era virado para o sol nascente. Então cada tribo tinha a sua localização em relação ao tabernáculo, à esquerda, à direita, atrás e na frente, e o ofertante entrava pela frente com a oferta e poderia chegar até o altar do holocausto, caso estivesse ali para ofertar oferta de gratidão, oferta pela culpa e assim por diante. E depois de entregar o animal para o sumo sacerdote ou para o sacerdote que está ali, ele se retirava e então era o sacerdote que dali por diante procedia com o animal. Isso. Então havia todo um temor, uma reverência do ofertante. Jamais alguém na história ousou entrar no lugar santíssimo, né, para fazer a sua oferta de uma forma folgada. Alguns fizeram isso, como o rei Uzias, e achou que poderia oferecer sacrifício porque era rei, mas ficou leproso dentro do santuário mesmo. Então, assim, era um respeito. As pessoas comuns não entravam porque havia uma reverência muito grande. Não se poderia fazer uma ultrapassagem ali do lugar, do átrio ali para o lugar santo, em hipótese alguma, né? Só os sacerdotes que eram da tribo de Levi, escalados para aquela função, para aqueles. Ou seja, se entendia que era isso que Deus queria. Não era uma questão de discriminar.
né? Mas aquilo ali deixou de ser um lugar comum e passa a ser um lugar sagrado, né? Os construtores, então, tendo acabado a obra, eles saem para suas vidas normais e agora os sacerdotes assumem tanto a montagem quanto desmontagem, quanto o transporte pelo deserto. Eram os sacerdotes que assumiam ali, dali por diante, entende? Então, isso trouxe para o povo um pensamento assim, que Deus tem as pessoas escolhidas para determinadas áreas e que as outras demais pessoas sempre devem simplesmente adorar a Deus e aguardar isso, porque há responsabilidade daquela pessoa que está ali exercendo o sacrifício. Hoje, a responsabilidade de todos, que a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós todos chegamos com confiança ao trono da graça. Não há mais intermediário. Não é só o sumo sacerdote que chega diante de Deus e faz a mediação. Mas todos nós somos intercessores uns dos outros e Cristo intercede por todos nós. Então não há distinção alguma. Naquele tempo foi feito dessa forma, e isso gerou uma reverência, um temor, e isso foi sendo passado de geração a geração, não é? E isso trouxe como um fundamento para a chegada do verdadeiro significado de tudo isso, que era o Cristo. Isso. Então tudo isso era uma preparação. Como nós vemos aqui, ó, a separação, figura, né? Exatamente, a separação, depois a santidade, porque não se poderia transpor, porque era um lugar santo, demonstrando assim que o pecador que está lá fora deve reconhecer que ele é pecador, que depende de Deus, que o lugar é um lugar consagrado a Deus, que existe isso, e que os sacerdotes são pessoas responsáveis por aquele trabalho, e que tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus, que não era qualquer pessoa que poderia chegar. Então esse foi o ensino principal. E agora Cristo se manifesta, fazendo com que isso se torne vivo, nos levando à santidade por meio do Espírito Santo, e nós entendemos que só podemos chegar no santuário celestial se nós caminharmos aqui na terra em uma vida santa. Senão não há porque como. o tabernáculo simbolicamente hoje é celestial. Isso. Simbolicamente é celestial. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: nós devemos perseverar por entrar nesse tabernáculo feito não por mãos, mas eterno, nos céus. Até porque cada peça foi mostrado a ele, né? Sim, ele recebeu quando Moisés está no monte, ele recebe não recebe simplesmente a medida, ele vê o modelo e diz: olha, é como assim, é feito assim. Exatamente. Né? Por isso que eles chamavam Moisés, e quando os artistas faziam as peças, eles chamavam Moisés, é assim. Se era assim mesmo a era visão assim, que ele teve. E a visão que você teve era assim, era assim. Né? Ele que dava a palavra final. É uma obra extraordinária do Antigo Testamento, esse tabernáculo, sem comparação com nada, né? Não tem. E outra coisa, um povo que era escravo 400 anos. Não tinha noção de dias de culto, de adoração, nem de nada. Local para se encontrar com Deus. Isso. Foi a melhor ideia que Deus teve, não tem dúvida. Traz esse povo para o deserto. Que era indisciplinado, né? Isso. Era um povo indisciplinado. Não tem comida. Não tem água. Não tem água encanada. Não tem abrigo. Nós temos aí as 12 tribos espalhadas de forma ordenadamente. Era 3 de cada lado, né? Colocadas todas de forma ordenada, conforme Deus estabeleceu, e conseguiram conviver. Imagina nós colocar 2.000 pessoas em um deserto hoje, sem água e sem comida. E lá era 2 milhões, né? 2 milhões de pessoas, sem água e sem comida. Construíram um tabernáculo. Como você falou, a tampa do propiciatório, do candelabro, tem 1,5 talentos. Temos aí 50 ou 60 quilos de ouro batido, feito de uma única peça. Né? Hoje, quantas tecnologias nós temos hoje, mas naquela época não tinha nada. E eles construíram isso, fizeram uma obra magnífica, né? Só isso revela que o próprio Deus estava arquitetando tudo isso. As cores das cortinas do tabernáculo. O significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus. Nos sacrifícios que fossem apresentados, havia uma ordem em que as cores eram mencionadas. Azul primeiro, seguida púrpura, carmesim,
que é o vermelho, sangue que a gente conhece, e o branco. Essas cores estavam na porta da entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, os discípulos de Cristo, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. Para nós, os discípulos de Cristo, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação. Então nós temos aqui que cada cor tem uma representação. Não era qualquer cor, e essas cores eram todas simbolizando realezas, visto que a coloração dos tempos bíblicos era algo muito raro. Por isso que a gente vê, por exemplo, quando Jacó faz uma túnica colorida para José, ou quando a Tamar foi estuprada por Amnon e ela sai, a Bíblia diz que ela tem uma túnica talar, que era das filhas do rei, que era provavelmente colorida, embora a palavra hebraica para colorida ou de manga comprida parece que é a mesma. Então há uma questão ali muito emblemática relacionada a isso, mas mesmo assim uma roupa com cor ela era muito difícil de encontrar. Se pegava-se, por exemplo, a lã do carneiro, tecia-se no tear, fazia uma roupa, se vestia, ficava daquela cor. Isso era comum, as pessoas usavam no inverno, pronto, acabou, né? Ou porque a própria é difícil lã. A técnica do tingimento. Sim, não é assim. Depois a gente vai ver aqui alguma coisa a respeito disso, mas vejam bem que quando Deus manda colocar essas cores, Deus está dizendo que seria o top dos tops. Isso. Porque não era qualquer coisa. Hoje você vai como a gente vai num balaio aí, num dia de promoção de roupa, e a gente já revira aquele balaio, pega preto, pega azul, pega verde, pega a cor que quer, né? Naquela época não existia isso. Tanto que quando José foi presentear a Benjamim, ele deu a ele 5 mudas de vestes. Então essas vestes eram vestes egípcias, provavelmente tingidas com uma dessas tintas aqui que eram fabricadas nesse tempo, que era caríssimo isso. Quando a gente entende isso, esses presentes em forma de roupa, o que atraiu a cabeça de Naamã, aliás, de Geazi, quando Naamã trouxe aquelas roupas da Síria, e ele disse: você é importante, na hora que eu colocar isso, você é importante. Sim, como muitos anos aqui no Brasil, homens que usavam chapéu era um símbolo de status, era como se hoje andar de Lamborghini, de Porsche, de Ferrari. Por quê? Porque era um símbolo de status daquele tempo. Vestes festivais, roupas de ir para uma festa, não era qualquer roupa. Então, assim, nesses tempos a sociedade era dividida em 2 classes. Eram os ricos, poderosos, e os pobres, maltrapilhos, que viviam basicamente para comer. Não tinha essas classes A, B, C, D como existem hoje. Então o tingimento de tecido era muito caro, a roupa colorida era muito cara. E Deus está dizendo aqui que queria o melhor. O azul era o celeste, era o melhor. Depois a gente vai ver cada uma delas. Mas é isso que o tabernáculo está nos ensinando. Deus não pediu qualquer coisa, ele pediu algo que fosse bom. E o povo tinha para dar. Porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com muito despojo. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, eles ganharam muitos e muitos presentes em ouro, prata, pedras preciosas, roupas, tecido, muita coisa. Inclusive a tinta para fazer o tingimento desse tecido também. Deus providencia tudo, né? Antes de pedir, ele já providenciou tudo. Exatamente. Mas a Bíblia diz que Deus moveu o coração dos egípcios para fazer aquilo. Uma que ele já queria que eles vazassem de uma vez, né? Isso. Por já não aguentavam mais, né? Por causa das pragas. A cor azul celeste, Êxodo 27:16. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e a sua divindade. Nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra. João 1:14. Depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. João 17:5. E também conforme Filipenses 2, do 5 ao 11.
Nós vimos isso também em Efésios 1:20. Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja, a noiva em que um dia brevemente buscará. Hebreus 12:24, Romanos 8:34 e 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Então o azul celeste vai apontar a divindade que Jesus Cristo, ele veio do céu. Lembrando aos irmãos que essas aplicações são conjecturas teológicas. A gente não vai encontrar no Novo Testamento um versículo que diga que a cortina azul do tabernáculo significa o céu, tá, irmãos? É apenas análises teológicas que a gente faz, conjecturas, para fazer uma aplicação a esse sentido. A gente entende que culturalmente o azul é celestial. Isso. Então a gente sabe que Cristo veio de lá. E a gente vê nas passagens do Novo Testamento Jesus sendo sempre associado ao céu, à divindade e assim por diante. Por isso que a gente faz essa associação, tá certo? Embora o céu verdadeiramente não é azul. O que dá essa coloração azul ao céu é quando os raios solares eles atingem a atmosfera, onde começa o oxigênio, e quando a velocidade que os raios solares propagam pela atmosfera dá esse tom de azul ao céu, tá? Mas o céu não é azul, é mais ou menos isso. Assim como o mar também não é verde, mas é o próprio reflexo do céu que acaba deixando a água do mar dessa cor. Então aí a gente entende que Cristo, ele é Deus, é isso que a gente entende. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aquele que perdoa pecados, aquele que arrebata a igreja, aquele que ressuscita ao terceiro dia. Então esse azul fala desse lado de Cristo. Eu sempre gosto de falar sobre essa humanidade divindade, que é aquele hino que Nelson Ned cantava. Como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como o homem se alimentou quando teve fome. Como Deus é alimento para a alma do homem. Aí vai dizer que como homem ele teve sede e sentiu cansaço. Como Deus ele não dorme nem se desvanece. Mas do cansado e do oprimido se compadece. Então Jesus ele era homem ao dormir numa almofada dentro do barco dos discípulos. Como Deus ele se pôs de pé e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. É essa divindade que esse azul representa. Cristo, ele é o possuidor de todo o controle do mundo. Ele diz: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder para derrubar qualquer fortaleza do inimigo. Ele tem poder para destronar qualquer pensamento e levar cativo ao conhecimento de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, de Cristo e de Deus Pai, a Trindade. Esse céu é o lugar de onde Cristo aparecerá para levar a sua igreja para estar sempre com ele. Aleluia. A cor púrpura. A púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o fundo. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus, conforme nós vimos em Efésios 1, 20 e 21, bem como a sua manifestação triunfal para o implantar o reino milenial. O nosso Deus jamais perdeu o controle da história. Então nós temos mais uma cor, irmão Eliel, cor púrpura agora. Sim, essa cor aqui ela é fabricada a partir de um molusco. Ele é muito parecido com o nosso búzio, só porque ele tem a concha um pouquinho mais esticada, mas ele é muito parecido com o nosso búzio. É uma concha, não é um marisco, é uma concha, um molusco. Ele caminha dentro daquela concha e ele, ao se sentir ameaçado, ele libera uma secreção. Assim como o polvo. Isso. O polvo, quando ele se vê ameaçado, ele joga um jato de tinta para deixar o seu agressor confuso. E esse molusco tinha essa defesa. Então descobriu-se que ao tirar esse molusco da água, essa secreção, que não é o sangue dele nem as fezes, mas é uma secreção que sai dele como se fosse é um muco. É um muco de defesa. Esse muco, ao chegar do lado de fora da água, que recebe a insolação, a incidência dos raios solares, ele acabava tendo uma outra coloração. E aí descobriu-se que esse é murex, né, o nome dele, o nome científico, esse murex, que ele poderia usar isso para tingir tecido. E é interessante que esse muco que é extraído aqui para fazer a púrpura, quanto mais bate o brilho do sol, mais roxo ele fica, mais intenso. Então a palavra púrpura pode ser roxo, pode ser brilhante.
A palavra brilhante, é mais ou menos isso. É de Mas onde ele tira a brilhava. purpurina, né? E de onde vem a purpurina, de púrpura, porque é brilhante. Então, precisava-se, por exemplo, de 12 mil conchas de 12 mil animaizinhos desse pequenininho, para fazer 1,5 litro de tinta. É ver a quantidade. Por né? exemplo, no Novo Testamento, nós vemos Paulo chegando em Filipos, havia uma tal de Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela produzia ou ela repassava. Então, ela tinha para vender. Então, a gente vê que durante o tempo, a arqueologia descobriu, a própria historicidade, que o peso, o valor da púrpura era igual à prata. Entende? Se tivesse 1 quilo de púrpura, valia 1 quilo de prata. Vocês vão ter uma ideia do valor que isso atingia. Era muito caro a púrpura. Então Deus decidiu colocar essa púrpura, que era esse roxo. Interessante quando você olha Gênesis 38, lá para os versículos 27, 28 por ali, quando a parteira está fazendo parto ali de uma mulher chamada Tamar, que está dando à luz, ela teve filhos gêmeos, só que um deles colocou a mão para fora na hora do nascimento. E ela pegou um fiozinho roxo, que é a púrpura, e amarrou no bracinho do que nasceu primeiro para dizer, esse é o primogênito. Só que ele recolheu a mão. E ele voltou para o útero de volta, porque ele estava na posição errada. Ninguém nasce com as mãos para frente, né? Tem que nascer pela cabeça. Isso. E aí o irmão dele, que estava no útero na posição certa, nasceu, e ele nasceu depois. Então ele acabou não sendo primogênito, mas tinha um fio roxo no braço dele, que a mão dele era primogênita, mas ele mesmo não era. E era isso aí, era púrpura, que era esse fiozinho que foi colocado lá. E Deus colocou essa cor também no tabernáculo, em uma das cortinas. Para dizendo. E a cor escarlate, carmesim. O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério de Cristo e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro, ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias 14, 9, 1 Timóteo 6, 14 e 15 e Apocalipse 19, 11 e 16. Nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou seu sangue remidor, como nos revela Apocalipse 19 e 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. Então agora mais uma cor, que é a quarta cor, que é o vermelho sangue, o escarlate. Se o azul é celestial, a púrpura fala da realeza, que Cristo é rei. Mateus apresenta Jesus como um rei. E aí agora nós temos o escarlate, que é o carmesim, ou o vermelho vivo do sangue, né? O sangue tem uma cor vermelha bem forte, e isso fala da obra vicária de Jesus. O que é vicária? Vicária é substituta. Então ele efetuou uma obra vicária e ele deu o seu sangue. Ele deixou-se morrer. Não foi pego de surpresa e nem trancafiado contra a sua vontade, mas ele se entregou. Por isso que ele disse a Pedro, se eu quisesse eu oraria ao Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Então guarda a tua espada, eu me dou, eu me entrego. Ele deu o sangue. Então esse carmesim aqui, ou escarlate, ou vermelho, como queira, está relacionado ao sacrifício de Cristo na cruz, que não ficou no sepulcro, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu estava ontem pregando num culto e teve uma moça chamada Carol, que ela falou alguma coisa lá, é líder dos jovens, acho. E ela falando que Jesus é real, Jesus é vivo, Jesus está conosco e tal. E ela diz, Jesus é de carne e osso. Quando ela disse isso, na hora, eu meditei nessa palavra. Jesus é de carne e osso. E eu pensando comigo, mas Cristo glorificado é de carne e osso, na hora me veio um texto de Lucas 24, 40 e poucos ali para frente. Que os discípulos, vendo Jesus ressuscitado, disseram, é um espírito. Aí Jesus disse, não, espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Era corpo glorificado? Era, mas era carne e ossos. Porque ele sofreu e continua em forma humana. A Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos. Nós seremos e nós o veremos. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a forma de servo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele derramou seu sangue, entregou-se em sacrifício vicário, efetuou a redenção, que é o preço pago pela soltura de um escravo. Nós éramos escravos do pecado, pelo sacrifício dele, o derramamento de sangue.
Ele paga a nossa soltura e nos dá a carta de alforria, que é de liberdade, para nós não sermos mais escravos do pecado. Agora somos escravos de Cristo. Isso ele fez mediante seu sacrifício na cruz. É o que esse escarlate está representando. Representando toda a obra de salvação. A obra de salvação. Nós temos agora a quarta cor, que é a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior, tratamos dessa cor para falar da santidade de Cristo. Num sentido especial, o linho torcido é um tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Jesus e seu sofrimento em nosso lugar. Lembra também o fato de que a morte de Cristo tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor. Até porque a morte de Cristo parou a violência, né? Ele para ali, né? A cruz do Calvário estanca. Quando ele se entrega, ele não leva para frente. Né? A gente dá continuidade. Mas ele venceu de uma vez por todas. Isso. Quando ele para, ele entrou no santuário e permanece lá perpetuamente, intercedendo. Então o linho é uma planta de 1 metro mais ou menos, uma planta fibrosa que se usava não só para fazer tecido, mas se faziam balaios, faziam cestos e assim por diante. Tem a semente do linho, que é muito famosa, a semente da linhaça, né? Que é a planta, na verdade, é a linhaça, o linho é a veste. E hoje se usa até para comer a semente da linhaça. Tem ômega 3, ômega 6, ômega 9. E também tem o óleo de linhaça também, que se usa para passar em madeiras e assim por diante. Então o linho, ele é uma vestimenta... hoje ela está um pouco mais comum, mas na época já era bem caro. Então esse linho torcido, branco, essa cor, remete à santidade, à pureza, à integridade, à transparência, à moral, à ética, à prudência. A gente vê que a importância que Deus dá a esse quesito santidade, nós caminharmos com Ele e sermos santos. A Bíblia diz que Jesus, ele usa uma veste branca em Apocalipse capítulo 1, né? Uma veste de linho. O linho era a roupa sacerdotal. Isso. Então a gente vê que isso está relacionado à pureza, à santidade, à escolha, à exclusividade. A eternidade fala de vestes brancas. Quando a gente lê Apocalipse 7,14, os mártires estão vestidos de roupa branca, e principalmente o linho branco, que era uma roupa muito relacionada à pureza, à realeza, à santidade, à separação e tal, que é algo exclusivo, né? Deus faz isso conosco, através do seu Espírito Santo. Nós não conseguimos nos limpar nós mesmos. É como o gato que fica se lambendo para se limpar, mas nunca está limpo. Quem nos limpa é o Senhor. Quem purifica a nossa vida é Deus. É Ele. Sim, e Ele diz em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que tem falado. Então, o ouvir a palavra e praticar traz limpeza. O Espírito Santo também traz limpeza. E o sangue de Jesus também traz limpeza. 1 João 1,7, que diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não importa o que você tenha cometido, Deus em Cristo está te perdoando. Se arrependido agora orares, Ele te perdoa. Não importa se você está em uma prisão, pegou 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, o arrebatamento não vai deixar de acontecer porque você está atrás das grades. Você vai ser arrebatado daí mesmo. Confesse Jesus como Senhor e creia que Ele é perdoador dos pecados. Você tem uma cédula contra você lá no fórum, há uma condenação em aberto por algum juiz, mas quando você chega diante de Deus e pede perdão arrependido, Ele te perdoa e você pode entrar nas mansões celestiais. Vai pagar pena aqui na terra, né, enquanto não houver alvará de soltura, mas na eternidade o preço já foi pago. Isso, já foi... E já está perdoado. Isso. Basta você se perdoar a si mesmo. E reconhecer. E não querer fazer justiça com suas próprias mãos. Que às vezes nós queremos infringir em nós mesmos penalidades. Queremos fazermos sacrifícios. Mas Cristo já fez o sacrifício. Basta nos aceitar e adentrar debaixo desse sangue, e a Bíblia nos diz que chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Ao trono da graça. Uma vez eu ouvi o irmão Eliel pregando sobre isso e ele falou: não é o trono do juízo, nem o trono da justiça, porque há vários tronos,
mas ele fala do trono da graça, no favor imerecido. Onde possamos encontrar graça e sermos socorridos em tempo oportuno. Isso. Cristo não tarda, é no tempo oportuno. Ele nos segura, nos sustenta e nos livra de todo mal. Nossas horas se passam. A conclusão, o autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para, num tempo oportuno, sermos auxiliados. 4 e 6. Jesus, o sumo sacerdote, perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus, mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença do Pai. Muitas vezes a culpa vem sobre nós e nós queremos nos esconder, mas nós não devemos. Devemos confiar em Cristo e que Ele hoje é o nosso advogado e intercede por nós diante do Pai. Basta nós sermos sinceros, primeiro conosco mesmo e depois com Deus, e confiar e pedir, porque sempre que nós pedimos com convicção e crendo, Ele nos ouve e nos coloca uma saída diante de nós. Como o irmão Eliel falou ali sobre o testemunho do pastor Alexandre Bolhões, o índiozinho falou, eu sou o caminho. E assim Jesus falou, eu sou o caminho. Parece que está no emaranhado, não tem para onde ir. Olhe para Jesus e deixe que Ele sabe como fazer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O primeiro pecado que ocorreu, o que fez Adão e Eva se esconder de Deus, foram 3 coisas: medo, culpa e vergonha. Medo, culpa e vergonha. Não permita que esses 3 sentimentos te afastem de Deus. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Hebreus 4,16. Chegue com confiança. Não deixe para orar amanhã se você pode orar hoje. E entregar-se a Jesus. E reconhecer que Ele é perdoador, que Ele é o Todo-Poderoso e que dependemos da ajuda e da graça do Senhor. Amém. Eu só quero mandar um abraço para meu amigo Oséias Schlesser. É filho do pastor Lauro Schlesser, e nele eu já mando um abraço para toda a família, irmã Ironilda, toda a família e pastor Lauro. Deus abençoe grandemente, Oséias, né? Sua família, sua esposa, eu creio que estão aí na casa da mamãe, né? Garanto. Amém. Garanto que estão todos reunidos. Coisa boa, né, mãe Ironilda? Tá todo mundo reunido aí. Deus abençoe grandemente. Feliz Dia das Mães aí para tua esposa, Oséias, e para tua mamãe também, tá bom? Amém. Pastor Lauro também. Deus abençoe toda a sua família e feliz Dia das Mães também. Sua esposa e seus filhos e filhas e noras, né? Que Deus abençoe. Feliz o homem que vive em família, né? Isso. Feliz o homem que vive em família e soube manter sua família próxima. Isso. Eu também quero deixar um abraço também. Eu estava em audiência no fórum e ali eu precisei chamar um doutor, porque a pessoa que estava ali não estava assistida por advogado, e quando não está, o fórum nomeia, né? Você não pode estar em audiência sem estar com advogado, né? E ali eu conheci o doutor Edmar Renato, que é neto do doutor Osório, que é quando eu peguei a carteirinha dele, pelo nome, né? Claro, eu me virei para ele e disse assim, você é neto do doutor Osório? Ou tem algum parentesco? Eu disse, não, eu sou neto. E aí viramos a conversar, se você conhece, assim, ouvi muitas vezes o teu avô da escola dominical, na escola, no templo sede, né? Nós éramos crianças. Ele foi juiz em várias comarcas e ele disse não, dava aula e tal, e a gente viramos a conversar. E quando chegou no final da audiência ali, eu fui ler o termo, ele olhou para mim e disse assim, é tu que dá a escola dominical junto com o irmão Eliel? Eu disse, sou eu mesmo. Aí ele disse, não, Eliel até nós somos parentes, somos primos e tal. Somos primos. Isso, a mãe dele é irmã da minha mãe. Isso, aí viremos a conversar tudo. Que Deus abençoe eles que nos ouvem, quando vem da igreja, né? Sim. Liga lá o rádio. Ele congrega na Areias. Isso, nos ouve. Deus abençoe, irmão Edmar Renato.
Paz do Senhor, foi um prazer lhe conhecer. Feliz Dia das Mães, Renato, pra tua mãe, tá? Isso. Deus abençoe. Amém. Vamos orar então? Vamos, pode ficar à vontade, irmã Eliel. Deus, obrigado por essa aula, Senhor, te agradecemos por nossos alunos que acompanharam conosco até aqui. Que o Senhor continue abençoando e prosperando no decorrer desse dia. E que domingo que vem estejamos aqui mais uma vez, se o Senhor permitir. Abençoa o presbítero Fabiano, o jovem Will. Abençoa o presbítero Ricardo, não pôde estar, mas que o Senhor abençoe ele onde ele estiver. Abençoa nossas igrejas em todos os lugares. Aqueles irmãos que sempre acompanham o final da escola conosco. Abençoa em todas as áreas, aqueles que estão presos, os que estão hospitalizados, os que estão viajando, estão aí dirigindo seu carro, seu caminhão. Dá uma bênção especial para todos nós. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Como é bom estar em sua companhia.